Olá, gente boa, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial e eu espero que por muito tempo a gente esteja compartilhando a palavra de Deus com vocês. E eu não sei como é que eu vou chamar esse quadro, Pergunte ao Pastor, o Pastor Responde. Aliás, quero apresentar, esse aqui é o Pastor Del, né? E da Lagoinha de Navegante. E nós temos um novo quadro aí. Então quem vai decidir, né? Será você que está nos assistindo. Né? Antes de continuar assistindo o vídeo aí, você compartilha, se inscreve, né? Deixa o joinha aí e participe do canal. Esse canal aí será bênção para muitas pessoas. Acontece que nós, como cristãos, temos muitas dúvidas, certo? Então o pastor Del vai responder algumas perguntas. Quer falar alguma coisa? Queria cumprimentar vocês, prazer, a graça e a paz aí. É um motivo muito especial estar aqui nesse canal para manda suas perguntas, gente. O que a gente puder, a gente vai estar respondendo aí à luz da palavra de Deus e manda bala aí. É isso aí. Eu tenho a primeira pergunta, que muita gente tem dúvida, ou talvez não tenha dúvida. E essa pergunta é: Jesus, ele é o próprio Deus? Essa é uma pergunta onde a gente é muito confrontado, porque você não vai ver em nenhuma maneira nas escrituras Jesus ele falando literalmente que ele é o próprio Deus. Você não vai ver Jesus falando eu sou o próprio Deus, mas ele vai trazer símbolos. O que ele vai fazer? Em João 8 você vai ver claramente que Jesus está tendo um confronto com alguns fariseus, alguns discípulos, alguns mestres da lei que são ali. Ele pega e fala: antes de Abraão nascer, eu sou. O eu sou, ele é uma palavra usada no original muito mais forte até do que o próprio Yahvé. Por quê? Por causa que o eu sou nas escrituras ele vai ser falado lá em Moisés. Quando Moisés eu vou libertar o povo da mão de Faraó, mas quem que tá me enviando? Eu vou falar por quem? E Deus pega e fala: diga que o eu sou está te enviando. Então o eu sou ele trazia um ar, uma palavra muito mais forte, porque o povo linkava o eu sou que está liberando o povo de Israel, um Deus forte, um Deus verdadeiro. Então Jesus ele vai usar esse símbolo, tanto que em Marcos 2, até quero compartilhar com vocês aqui em Marcos 2, que diz o seguinte: a cura de um paralítico. Ele fala: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isto? O que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando disso. Por que vocês estão pensando essas coisas? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa e ande. Então você vê claramente que Deus, o próprio Jesus, através da cosmovisão, ele está falando que ele é Deus. Por quê? Porque Deus não usa pecadores. Então logo, se ele está perdoando o pecado, ele está curando alguém, ou ele está sendo usado por Deus, ou ele é o próprio Deus. Só que quando ele chega àquele questionamento desse aleijado que desce do aleijado ali em Cafarnaum, o que está acontecendo? Ele está provando para os fariseus, para os mestres da lei, que ele é o próprio Deus. Por quê? Porque ele fala: é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda. Mas para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra, então levanta-te e anda. O pessoal fica escandalizado, porque ali Jesus está manifestando literalmente que ele é o próprio Deus. Você vai ver claramente nas escrituras Deus sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus. Isso. Manifestando da mesma forma que ele manifestava a natureza humana, ele foi santificado, ele não teve pecado nenhum. Então, para você não ter pecado somente, você tem que ser o próprio Deus. Não sei se deu para... Deu para entender. Então, pro pessoal que perguntou, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Só Deus. que realmente ele nunca afirmou. Ele não afirmou, tanto assim. ele não afirmou falando literalmente: eu sou o próprio Deus. Mas ele disse: eu sou,
Ele afirmou, eu e o Pai somos um. Isso. Ele afirmou várias vezes essa comunhão de estar em Deus, só ele. E quando ele foi para a cruz, só tinha alguém que podia perdoar pecado. Só alguém. Quem que era isso? Só Deus. Só Deus. Então, quando ele vai para a cruz, na verdade, ele está pagando o preço para o próprio Pai, dizendo que ele tem poder para resgatar o perdido, e que tinha que ser cumprir a lei, tinha que ser nascido de mulher, que não tinha que ter nenhum pecado, nenhuma mácula. Então, Jesus ele vem com essa forma, manifestando a glória de Deus e sendo o próprio Deus na terra, na verdade, nos salvando. Então, no meu entendimento, a palavra eu sou soa bem alto que ele é. O eu sou é muito forte pro judeu. Quando você fala eu sou, peraí, você é o quê? Eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Isso. Então, antes de todas as coisas, eu sou. E a Bíblia relata em João 1 que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Aí mais abaixo ali vem o João Batista e começa a anunciar exatamente. Então, bom, vamos para a segunda pergunta, que foi um amigo meu que fez. Sei. E eu até conto no canal que ele, um dia desses, ele passeando à noite lá e encontrou uma igreja e acabou se convertendo. Aí ele me fez essa pergunta: se é natural a gente, quando aceita Jesus, que aliás, Jesus já nos aceitou há muito tempo, né? Sim. Mas é natural a gente sentir, sair um peso das costas da gente, a gente sentir mais leve. Sim. É por causa que sobre o fruto do Espírito, que Gálatas ele vai trazer essa ideia, sobre a longanimidade, a bondade, o domínio próprio. João também vai relatar: conhecereis a verdade vos libertará. É porque hoje nós vivemos sobre o jugo, nós nascemos sobre a condenação de Adão. Por isso que aos Coríntios, Paulo ele vai trazer a ideia do segundo Adão, que o primeiro Adão, através do primeiro Adão, houve pecado sobre toda a humanidade. Isso. Mas do segundo Adão, ele pagou o pecado de toda a humanidade. Então, através de Cristo, existe uma liberdade, existe uma leveza. Jesus fala que o fardo dele é suave, é leve. Existe uma tranquilidade. Mas quando você não aceitou a Jesus, é como se fosse um combo. Quando você aceita Deus, vem Jesus e vem o Espírito Santo junto. E essa trindade, cada um na sua particularidade de função, ele traz uma leveza onde você sabe que o mundo jaz maligno. Então você está sobre essa opressão maligna. Mas há poder no nome de Jesus. Então todas as vezes que você manifesta o nome de Jesus, só que existe uma linha muito fina sobre isso. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a morar dentro de você. E a palavra de Deus diz que não tem como você servir a dois senhores. Isso. Não tem como dois senhores habitar. Então o Espírito Santo morando dentro de você, automaticamente, o fruto do Espírito, ele vai começar a longanimidade, a paz, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, vai começar a morar dentro de você. Isso não provém de você, porque o homem é mau, ele precisa de um Deus bom que manifeste isso dentro dele. Então, isso automaticamente, quando você se converte, aquele peso de escravidão, aquele peso do pecado, ele é lançado na cruz. Então, Jesus ele fala: eu sou suficiente, e a partir daqui você se torna uma pessoa leve, você se torna uma pessoa que vai seguir os meus princípios, mas existe essa leveza em Deus, essa tranquilidade em Deus, de você poder deitar a cabeça num travesseiro e dormir em paz. Em paz me deito e em paz acordo. Então, essa tranquilidade, porque você sabe que o salmista, em Salmo 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista está trazendo a ideia do que, enquanto eu durmo, Deus cuida de mim, Deus trabalha. Então essa proteção do próprio Deus, essa leveza de Deus, quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Bom, então é normal então a gente se sentir mais leve, porque a gente se arrependeu. Sim. Né, das coisas que a gente fazia,
Quando a gente estava no pecado, praticando o que tinha que fazer, a gente era um cego. Sim. E ali, a partir da conversão, Cristo abriu nossos olhos. A justificação ela nos trouxe novamente a comunhão com Deus. Uhum. Então isso faz com que o que era pesado hoje é leve. Por quê? Porque Isaías 53 ele fala que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, através do sacrifício de Cristo, o que nós tínhamos que carregar, hoje a gente não carrega mais. Pela justificação por meio da fé, através de Jesus Cristo. Bom, vamos para a terceira pergunta. Essa pergunta, como me perguntaram, né, e eu disse que eu não era um religioso. Nós cristãos somos religiosos? Eu acho que não sei se cabe bem esse negócio religioso, porque o religioso, biblicamente falando, ele é taxado como um fariseu, um mestre da lei, um hipócrita. E a todo instante o religioso, Jesus ele vai bater nele. Mateus 6, você vê que ele fala, não seja como os hipócritas, os fariseus que ficam nas sinagogas orando em voz alta e se achando os espirituais. Seja como os fariseus que quando vão jejuar, eles mostram para todo mundo que estão em jejum. Não. Então Jesus ele tem um confronto diretamente com os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época. Qual que é a visão do religioso, para depois eu explicar isso? O religioso é uma pessoa que não entendeu nada sobre Jesus. Por quê? Porque o religioso ele pega e fala bem assim, a lei diz que essa mulher ela tem que ser apedrejada porque foi pega em adultério. E Jesus pega e fala para ele, não, mas no princípio não era assim. Então o que faz? Aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Então Jesus, ele sempre vai trazer o confronto no amor, ele sempre vai trazer o confronto. Jesus não compactua com o pecado, me entenda bem. Não existe uma união entre Deus e o pecado, nunca vai existir isso. Só que sobre nós sermos religiosos, eu acho que o termo religioso é uma religião que está cega, que não consegue enxergar Jesus. É como uma imagem que eu sempre vejo, um peixe que está dentro de um aquário. A religião é o aquário que deixa o peixe preso. O povo ali. O povo preso. Na verdade, quando tem um oceano, tem um mar inteiro para o peixe desfrutar. Então Jesus ele nos torna livre. Nos torna livre para quê? Para nós termos uma vida em comunhão com Ele. Por isso que o termo nós cristãos somos religiosos, eu entendo que Jesus não é uma religião. Não tem como você colocar Jesus numa caixinha e falar... Então, quando me perguntaram, eu afirmei que não era. Eu afirmei certo. Afirmou certo. De alguma forma, a religião, nós somos evangélicos, cristãos. Pequenos cristos, seguidores de Cristo. Só que a religião, quando a pessoa fala, vocês são religiosos, o religioso traz o termo do plural e não no singular. São religiosos. São pessoas que são fanáticas? Não. São pessoas que têm equilíbrios, que sabem escutar o outro, sabem escutar, sabe expor seu comentário, mas também sabe escutar. E tem uma mente aberta para o que Jesus quer falar. E o que? Através das escrituras. Mas não pode jogar futebol. Pode. Não pode fazer. Pode. Jesus, maneira alguma, ele veio nos tornar escravos. Ele veio nos colocar numa caixinha e falar, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso... Então, tem um texto que diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Ali, então, é o seguinte, o religioso, ele nem usa esse texto. Na verdade, ele usa. O religioso, ele usa esse texto para não fazer nada. Por quê? Tudo me é lícito, tudo está liberado, mas nem tudo me convém. Então podemos colocar para o religioso um outro texto que diz que é cego guiando cego. Porque o religioso ele vai olhar conforme o pensamento dele, humano. Só que até as escrituras falam, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então Deus ele vê de uma forma onde, vamos destrinchar as escrituras. Na genealogia de Jesus, em Mateus 1, tem uma prostituta, Raabe.
Sim. O religioso, ele olha para Jesus e fala: você não é o salvador do mundo, você é apenas um profeta. É. Por quê? Porque você não é digno, você come com os pobres, você, na Santa Ceia, você não lava as mãos, os teus discípulos não lavam as mãos. A todo instante, Zaqueu, ele vai, senta à mesa com Zaqueu. Uhum. Então você vê as escrituras tratando Jesus não uma religião, mas Jesus que abraçou a prostituta, Jesus que abraçou a viúva, o aleijado, o leproso que não podia ter contato com o leproso porque ele tinha que se separar do acampamento, ele não podia entrar no templo. Uhum. Jesus vai e cura o leproso. Então você vê que o religioso ele cria uma barreira entre Deus, quando na verdade o religioso ele tinha que se aproximar de Deus. Isso. Só que ele diz que não pode fazer, quando na verdade Deus, as escrituras falam que o juiz hoje mora dentro de você, que é o Espírito Santo. Uhum. E João vai falar que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e da iniquidade, do juízo, da justiça e da iniquidade. Uhum. Então você vê que é o Espírito Santo, só que o religioso ele quer pensar como ele pensa e falar que é assim, só que Deus não pensa da forma que nós pensamos. Tá certo. A última pergunta, né? Aí eu quero pedir gentilmente para o pastor fechar com uma oração, né? Nos dias de hoje, que a gente ouve muitas vozes na nossa cabeça, pessoas ouvem tantas vozes que não param para ouvir a de Deus. Deus fala conosco no dia de hoje? Fala. Até tem um texto de Romanos 8,14 que fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Até nos dias de hoje, Deus sempre vai falar, o Espírito Santo morando dentro de você. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo vai morar dentro de você. E o Espírito Santo ele vai bipar todo instante dentro de você. Ele vai te dar direções, ele vai falar com você. Só que às vezes as vozes, como você disse, às vezes as vozes externas, elas estão falando tanto, a voz da alma, a voz da carne, a voz do espírito, várias vozes, a tua voz, ela vai ecoar um pouco mais alto, ela vai tentar falar um pouco mais alto. Por isso que hoje Deus ele fala nos mínimos detalhes, Deus está falando com você, Deus está te direcionando. Porque se você é filho, você é guiado pelo Espírito de Deus. E o que é ser guiado? É escutar. Não é uma voz como eu estou falando com você aqui, você está me vendo. Mas você sabe que existe uma voz que está te direcionando. Talvez até você que está assistindo isso, você vai falar, nossa, eu senti algo que foi impulsionado. Eu estava fazendo tal coisa e de repente, vem um estralo. Faz aquilo outro. Esse é Deus falando com você mesmo, para você ir para outro caminho. Às vezes de acidente, às vezes de outra coisa. Por exemplo, então ele fala conosco também através de pessoas? Fala. Através de várias situações? Fala. Só que hoje em dia nós não precisamos ficar baseado em, fulano de tal ouve Deus, vai me entregar uma profecia, não. Hebreus 1 começa falando que Deus falou muitas vezes por meio dos profetas, mas hoje ele fala por meio do Filho. Então o que acontece? Hoje, o Antigo Testamento, Deus só falava com reis, profetas e sacerdotes. Era esse povo. Mas quando o véu foi rasgado ao meio, aquilo que nos deixava, nos separava de Deus, hoje existe livre acesso. Hoje você pode orar. A palavra de Deus diz que você não recebe porque você não ora. Ou você não ora bem. Então, é como se fosse um advogado. Um advogado hoje ele conhece das leis. E tem muitas coisas que o advogado entra para advogar alguma causa e ganha, sendo que já era direito nosso, que a gente não sabe por quê, porque a gente não estudou, não sabemos de lei. Só quando a gente começa a estudar a lei, eu falo, isso é direito meu, assim as escrituras. Quando você começa a estudar as escrituras, a palavra de Deus ainda, pede-me as nações, eu te darei por herança, é seu. Onde você colocar a planta dos teus pés, pode liberar uma palavra que vai ser seu. Só que a gente não pede, a gente não sabe pedir porque a gente não lê a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia. Por isso que quando a gente começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Uhum. Então isso nos torna pessoas mais parecidas com Cristo e sensibilizando na oração, fazendo, Deus, fala comigo, faz pergunta para Deus, Uhum. que Deus vai responder as perguntas com certeza, porque Ele ainda continua respondendo, Deus continua falando com você através de pessoas, através de mínimos detalhes. Às vezes você imagina algo, vem alguém e fala algo para você. Quantas vezes de ir viajar e Deus falou, ó, não vai Uhum. viajar agora. Esperar um tempo depois acontecer um acidente, acontecer alguma coisa e falar, nossa, Deus falou comigo. Às vezes a gente acha, é sorte. Não existe sorte. Uhum. Existe propósito, existe Deus se alinhando para mais próximo dele. Quantas situações a gente, não vou por aqui, vou por lá, de repente aconteceu uma morte ali. Uhum. E você vê que é o próprio Deus te levando para aquele caminho, te livrando daquela coisa ruim. Então, Deus ele continua falando com a gente, seja por sinais que Ele dá para você em outros lugares, seja por alguém e seja pelo teu íntimo mesmo, no seu ouvido mesmo. Uhum. Só que essa voz, ela sempre vai ser interna e não externa. É uma voz que você sente dentro de você, que Deus está falando com você. Então, para prolongar aqui, Deus fala conosco através de sonhos, Fala através também. de pessoas. Fala através de E o mais louco que eu já li, Deus falou na burrinha. Camula, de Balaão. Exatamente. Deus fala de várias Mas maneiras. a pergunta de hoje é que se ele fala nos dias de hoje, né? Fala Nos dias de hoje. fala da mesma forma. Da mesma forma. É porque a gente acha que as escrituras foi para aquele povo. Mas na verdade, hoje não vai ser mais escrito nas escrituras. Só que quantas experiências com Deus. Eu falo para você, faça a prova com Deus, pergunta para Deus. Uhum. Pergunta para Deus algumas coisas para ver se Ele não te responde. E esteja atento para ver se Ele não vai te direcionar Tem todas que as estar com o ouvido coisas. sensível. Porque às vezes Deus está falando e você está achando que é coisa da sua cabeça, da sua alma. Uhum. Por quê? Isso é coisa minha. Só que quando você para pensar, não sairia uma coisa sua, assim, né? Do nada. Do assim. nada. É. Às vezes você está ali, não, vou fazer tal coisa, e isso te leva para outro caminho, e de repente você fala, nossa, ainda bem que eu fui por aqui. Mas na verdade você vê que você não teria essa capacidade de gerar isso. Então é o próprio Deus falando com você. Bom, para fechar, né, eu e o pastor vamos fazer uma oração aqui. E você gostou do vídeo, né? Compartilha aí. Se inscreva no canal, deixa o joinha, comentários. E posso já deixar aberto aqui para mais perguntas. Enfim, Pode mandar. Posso, né? Então, por favor, faz a oração para nós fechar o vídeo aí, para não prolongar muito. Amém. É isso aí. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por Amém, tudo, Senhor. Pai. Senhor, vai ao encontro de cada pessoa, Senhor, Glória a que está Deus. vendo esse vídeo, Pai. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo, ele Obrigado, continua Deus. vivo, ele continua falando aos nossos corações. Obrigado Ele pelo continua entendimento. ativo, Deus. Deus, que essa palavra encontre sementes, Isso. encontre corações, Glória encontre a terras Deus. férteis, Deus. Em nome de Jesus, e multiplica isso, Deus. Amém. Em nome de Isso Jesus, mesmo. cada vida, Senhor, Glória que a Deus. seja a forma que esteja, Pai, que o Senhor vá de encontro a ela, Senhor, trazendo a solução, trazendo a paz, trazendo o descanso. Nós cremos que o Senhor é Glória o a Deus Deus. da paz. O Senhor é um Deus tranquilo, Pai. Amém. Então, em Senhor. nome de Glória a Jesus, Deus. visita cada casa. Isso. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, gente, até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, se a trombeta do céu não se tocar, você verá nós dois, né? Amém. Trabalhando para o reino de Deus. É isso aí, forte abraço. Deus abençoe, gente.